E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nicolas e hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente do usual. Um vídeo mais sobre ser sincero com vocês, mais um vídeo sobre minha geração, né? Normalmente esse canal grava vídeos sobre startup, empreendedorismo, investimentos, mas hoje eu decidi caminhar por esse lado, principalmente porque eu tô sem tempo para editar os outros vídeos, né? Então eu pensei em fazer um vídeo mais tranquilo, mais sem edição, mais voltado pro papo com vocês. Então eu espero que vocês gostem, tá? E no mais, se inscrevam no canal, dê o like, que isso ajuda bastante. Comenta o que você vai achar do vídeo no futuro. Enfim, vamos pro vídeo antes que eu me delongue demais nesse início. Bom, para começar, a gente já pensa logo em 2020, né? Porque a gente começou a vida com pandemia. Eu, por exemplo, tive que ficar meu oitavo e nono ano em casa, então foi diferente, tá? Já foi complexo. E eu, naquela época, não era programador ainda. Então, eu não vivia a era de ouro da programação, que era o home office, né? Então, eu tive que ir aprendendo de casa, assim. Eu fui descobrir que existia programação em 2020. E eu comecei a estudar, comecei a me especializar em outras coisas. Mas, assim, eu comecei a minha vida já na bomba, né? E principalmente, né, tá difícil, porque quando a gente começa a crescer, a gente começa a ver as responsabilidades chegando. Então, pô, quando eu comecei a perceber como é difícil conseguir um emprego em programação, né, a responsabilidade que é você conseguir ter, pensei, putz, eu vou ter que estudar muito, vou ter que aprender. E aí eu entrei, comecei a estudar, comecei a aprender. Só que aí depois a gente se depara com uma realidade difícil, que é o famoso QI, né, que é o que indica que às vezes não importa quanto você estude, vai ainda assim ter aquele cara que nunca fez nada na vida e vai entrar porque ele tem um cara que vai indicar. Então, um amigo meu, por exemplo, teve esse problema, o cara tirou várias certificações e quando ele foi entrar num emprego bom, um cara que não tinha nada, não tinha nem comunicação direito, não falava direito, conseguiu entrar porque ele era amigo do chefe. Então, é uma coisa meio complexa, sabe? A gente já entra com tanta carga já, né, desde a pandemia, e depois você vai deparar com o mercado de trabalho, já tá assim. Tirando o fato que a gente fica o dia inteiro, né, a nossa geração começou com TikTok, rede social. Então, pô, a gente já fica vendo vídeo curto, e esses vídeos curtos que já mostram tragédias do dia todo, ou pessoas da nossa idade, né, pessoas, por exemplo, de 19, 18, 20 às 30 mais ou menos, já milionárias, as pessoas que já estão liderando a família, né? Já estão se virando os provedores da família, já estão conseguindo uma grana. Eu, por exemplo, não me afeto com esse tipo de coisa porque eu não sou uma pessoa materialista. Eu sei que tudo tem seu tempo, eu sei que todas as coisas têm um caminho a ser seguido, mas a geração que a gente vive já é imediatista. E quando você coloca essa ansiedade em dobro, a pessoa já fica maluca, a pessoa já fica doida. Principalmente quando a família não ajuda, às vezes. A família começa a botar uma pressão, a pessoa fica em estado de pânico. Por quê? Porque procurar emprego não acha. Vai ter que estudar, estudar não funciona. Sei lá, o mundo tá acabando. Tem os famosos, aquelas coisas da sustentabilidade que tá destruindo a Terra, né? Todo mundo dando-se pro lixo, CO2 até lotar a Terra, né? Desse derretimento das calotas polares. Enfim, estudei isso na minha aula de geografia. Aconteceram milhares de coisas assim, tragédias e demasiadas coisas diferentes, você fica com um posto de ansiedade. Parece que hoje em dia, vestir a roupa sei lá, de trabalho, você já coloca como souvenir um burnoutzinho aqui, ó, pingando, sabe? Porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? E uma coisa difícil hoje em dia é tentar ser otimista. E é uma coisa que eu tento ser todos os dias, né? Se eu fosse dar uma dica para as pessoas da minha geração com esse vídeo tente focar no que você consegue controlar. Isso aí é uma frase meio de autoajuda, uma frase meio de a frasezinha de efeito do Memórias Póstumas, não Memórias Póstumas. Tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu fico toda hora falando isso. Mas é uma coisinha que meditações do Marco Aurélio, né? Aquelas coisinhas de estoicismo. Mas é verdade, gente. A gente tem que prestar atenção no que a gente controla. Por exemplo, eu estou estudando como é que cria uma empresa, startups. Por quê? Porque eu quero controlar isso. Eu sei que tudo tem um processo e tudo possui um padrão. Principalmente que a gente entra na área de programação, a gente começa a ver que todas as coisas no mundo têm um certo padrão que você consegue seguir para você conseguir chegar onde você quer. Mas eu comecei a estudar, comecei a pesquisar porque, gente, é necessário. Principalmente que você consegue manter a mente ocupada, né? Hoje em dia, porque, cara, é 10 vezes melhor você pelo menos fazer alguma coisinha, pelo menos uma hora no seu dia,
do que você ficar o dia todo navegando no TikTok, fazendo umas coisas aleatórias que você vai se arrepender com toda certeza daqui 30 minutos, quando você vê que você perdeu uma hora no TikTok, num vídeo curto, que você poderia estar usando para ler o quê? Um livro, para produzir o seu projeto, sua startup, porque tem muita gente que quer produzir, mas trabalha o dia todo, chega em casa e fica no TikTok, aí não consegue produzir, chega cansado, né, normalmente. Então, é um ciclo infinito, ciclo sem fim, que a gente entra e a gente é difícil sair. Mas, cara, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar principalmente o que a gente pode fazer nessas situações. É o quê? Qual que é o seu objetivo? Eu, quando comecei a querer empreender, eu pensei, pô, qual que é o meu objetivo com isso? Eu quero criar uma empresa, eu quero ajudar minha família, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ajudar de alguma forma, é o famoso basicão, né? De todo mundo que quer empreender tem uma veia assim. Ah, eu quero fazer a diferença. Então eu pensei, bom, como é que eu faço isso mesmo não tendo tempo? Eu vou usar todo o tempo que eu possuo, todo o tempo extra que eu tenho, para estudar, para aprender como é que eu faço essas coisas. Então, gente, você tem que colocar na sua cabeça. Às vezes é a minha obsessão mesmo. É a obsessão de querer mudar. É a obsessão de querer sair de onde você tá para você entrar num lugar melhor. Então, tem muito amigo meu, cara, que eles querem muito também. Então, é o dia todo. A gente em comunicação, eu falo sempre com eles a mesma coisa. Gente, vocês têm que ter gana. Porque não adianta. Sei que papo de meritocracia é chato, né? Ai, beleza, meritocracia. Mas, mano, isso é ruim só quando você tá falando no mercado de trabalho. Mas às vezes, cara, quando a gente tá falando de empreender, de criar empresa, às vezes é meio meritocrático. Porque é seu trabalho. Você precisa fazer o seu trabalho. Você precisa acordar, o quê? 5 horas da manhã, acordar mais cedo para conseguir programar um bagulho que você vai lançar daqui o quê? Alguns meses, ou validar um produto, fazer ligação fria para cliente, entender. Você tem que entender esses processos, porque às vezes você não entendendo, né, não estudando um livro, você perde muito tempo, um tempo que você não tem. Então, cara, é complexo. A geração atual, principalmente no imediatismo, né, não consegue lidar com processos às vezes. Então a gente fica nesse ponto. Se for falar assim, uma coisa, eu acho que a coisa mais difícil de nascer na minha geração é que tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e é muito difícil lidar com isso. Então, eu acho que como mensagem, né, para esse vídeo, eu não queria fazer um vídeo tão longo, então basicamente eu recomendaria que as pessoas começassem a focar mais no que elas controlam, né? Focar mais no que elas podem melhorar, né? Focar, beleza, eu posso, mesmo que eu não tenha um emprego hoje, eu posso focar em estudar para conseguir um emprego amanhã, né? Sempre tem um amanhã, né? A não ser que aconteça um acidente, vai sempre ter um amanhã, né? Você vai sempre conseguir fazer de novo. Então, se eu fosse dar uma mensagem para vocês, continuem, né? É difícil, mas é necessário. A vida nem sempre é fácil, principalmente quando a gente começa a crescer, começa a ver responsabilidades nascendo pra gente. Então, comece a aprender a investir, né? Porque é necessário isso. Porque, mano, pra comprar uma casa, né? Tirando esse fato, comprar uma casa hoje em dia, pra minha geração tá impossível, né? Você dá entrada numa casinha de um cubículo de 30 metros quadrados, tá 300 mil reais, 400 mil reais. Não dá, né? Pra dar entrada é 10% do valor. Então você vai ter que desembolsar 30 mil reais pra dar entrada na casa. Na minha geração não dá mais. Por isso que não é vergonha morar na casa dos pais por muito tempo, né? Hoje em dia não é mais. Você tem que manter porque você tem que juntar o máximo de capital possível, né? Futuramente vai estar difícil, né? Principalmente com o real desvalorizando, essas coisas. Você tem que juntar, você tem que aprender a investir, porque é necessário. Tem que pensar no futuro, porque você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A geração passada ainda tinha o benefício de o real ser recente, então o dinheiro valia alguma coisa. Mas futuramente o real pode não valer mais nada, pode valer quase como se fosse um yuan chinês lá, né? Um real vale 0,00000, quer dizer, um real vale 1 milhão de yuans, né? Daqui a pouco vai ficar isso, daqui a pouco, quando o real valer um yuan, temos um problema, né? Então, estudar investimentos, estudar criptomoedas, estudar várias essas coisas, porque é necessário aprender a investir, é necessário essas coisas, porque se depender só de trabalho, né? Se a gente depender só dessas coisas, vamos ter um grande burnout. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio sincerão, foi, né? É mais para conseguir gravar, né? Porque eu não tô conseguindo achar tempo de editar, então eu fiz um videozinho mais simples. Enfim, se você gostou, se inscreve no canal, dá like. Se você gosta de vídeos assim, né? Eu posso gravar mais no futuro. Enfim, até a próxima. Valeu!